Olha, a gente muda de assunto porque, como já mostramos aqui nos nossos telejornais, o brasileiro tem comprado menos alimentos quando vai ao supermercado. Isso é uma realidade. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha no mês de abril mostrou que 1 em cada 4 brasileiros tem comprado somente o necessário. E 25% dizem ter menos comida em casa do que é o suficiente, do que precisa, né? Por isso, por conta da inflação. E como conseguir driblar essa situação, né? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o economista Danilo Orcinda. Boa tarde, Danilo, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Central. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, Danilo, como a gente tem percebido aí, cada vez mais difícil mesmo o consumidor, né, levar, né, aquilo para casa. A primeira semana ele vai, está um precinho, né, ali mais alto, aí ele pega e leva. A segunda, a terceira, ele já percebe que a coisa não está diminuindo. E aí parece que é a hora que realmente você sente o peso mesmo da inflação, né, Danilo? É verdade. A inflação tem esse impacto de corroer o poder de compra do dinheiro, a capacidade, né, de aquisição de bens e serviços em geral. E é interessante notar, Alex, que não só o brasileiro está deixando de, está até reduzindo o seu consumo, como as empresas, numa tentativa de manter o mesmo preço, está reduzindo quantidade nas embalagens, nos seus produtos. Daí a importância, até para fugir das falsas promoções. Você, telespectador ou dona de casa, note que no supermercado o sabão em pó já não é um sabão de 1 quilo há muito tempo. O litro de óleo já não é 1 litro de óleo há muito tempo. A caixa de bombom, né, já não é aquela caixa tão Inclusive agora na recheada. Páscoa o pessoal teve dificuldade, né, de presentear aí, né, as famílias, os amigos, enfim, né? Exatamente. E as empresas adotam essa estratégia numa tentativa de manter o mesmo preço, né? De modo que o consumidor não enxerga ou não veja esse aumento velado de preços, porque na medida que se reduz quantidade e se mantém o mesmo preço, isso, né, nas entrelinhas, é um aumento de preço. O consumidor leva menos, pagando naturalmente o mesmo preço que pagava antes, mas avaliando o preço por quantidade, ele está comprando menos. Bom, e o que estaria aí por trás desses preços, Danilo? É a questão da safra, é a logística, são fatores externos como o dólar, o que está pegando? Olha, acredito que é uma conjugação de fatores. Existe, no âmbito dos alimentos, por exemplo, são setores sensíveis, a questão climática, a questão de safra, o café, por exemplo, que faz parte do consumo básico, né, do brasileiro. A questão do café, o principal fator foi uma questão climática, a baixa produção em Minas Gerais. O estado de Minas produz 56% do café brasileiro. Então, por uma questão de baixa safra, baixa produção e mantendo-se constante essa demanda pelo produto, isso força o aumento de preço. E essa análise ela é necessária, caso a caso, produto a produto, item a item, mas no global, né, fazendo aquela análise da cesta de consumo como um todo, de fato há esse aumento generalizado de preços. Há uma tentativa, não podemos ignorar que existe uma política econômica por parte até do governo, uma tentativa de conter esse aumento. Foi o caso da redução a zero de alíquotas de imposto de importação, tentando trazer, né, abastecer o mercado interno e forçar essa redução de preços. Eu vejo que há todo um movimento no sentido de conter essa inflação. Ô, Danilo, quais são os grupos sociais que estão sofrendo demais, né, com esse problema aí do consumo, levando mais comida para casa? Olha, a inflação atinge principalmente as classes de menor renda, porque isso afeta o padrão de consumo. E acredito que o principal grupo, né, que está na base da pirâmide das prioridades de uma família é a alimentação, né? Depois, acredito que suprida essa necessidade básica, entram os outros grupos de despesa, os outros grupos de gastos. E acredito que o comportamento do consumidor, né, na medida em que reduz consumo ou substitui produtos, né, deixa de consumir uma marca, migra para uma marca mais barata, essa substituição acaba sendo a saída ou o comportamento natural do consumidor para tentar manter o mesmo padrão de consumo. Danilo, por falar em saída, quais as medidas que o governo deve ou pode conter, né, para dar uma segurada aí, um freio na inflação? A gente viu recentemente o presidente Lula, né, ele anunciou algumas medidas aí, reduzindo, até mesmo zerando o imposto de alguns produtos, produtos de importação inclusive, é por aí, né? Sim, pensando numa medida a longo prazo, acredito que a própria reforma tributária que foi colocada em aprovação, em votação, aprovação, coloca essa questão em pauta, que é a desoneração tributária
dos itens da cesta básica, dos itens que compõem essa cesta de consumo do brasileiro médio, né, numa tentativa de desonerar esse custo, numa tentativa de permitir que o acesso a esse consumo seja mais acessível. Danilo, mas a curto prazo, porque assim, a barriga ronca, não dá para esperar muita coisa. A curto prazo, eu acredito que a desoneração do imposto de importação, facilitando a importação de produtos, em especial produtos do grupo alimentar, azeite, café, que foram setores que tiveram uma variação de preço substancial nos últimos meses, né? Eu acredito que são medidas anunciadas e medidas que nascem com essa tentativa de trazer esse equilíbrio no controle inflacionário. Ô Danilo, há uma tendência de uma estabilização, né, desses preços ou a inflação deve continuar subindo? Olha, olhando no retrovisor e vendo o cenário, nós saímos de uma inflação na casa de um dígito e taxa de juros também. Eu vejo que há uma questão de uma política econômica como uma tentativa de frear essa inflação, que é o aumento da taxa Selic, da taxa de juros, que saiu da casa de um dígito, né, e hoje já está na casa dos 2 dígitos, como uma forma de frear até mesmo a inflação. Então, eu acredito que o conjugar dessas medidas, né, tem esse impacto e passa a ter efeito, sim, na economia, de modo a frear e trazer essa inflação para a meta. A meta da inflação para esse ano é algo próximo a 5%, e esse é o grande desafio. Tá certo, conversamos então com o economista Danilo Ursinda, mais uma vez, obrigado Danilo, que sempre que a gente convida, chama, ele abre, dá um espaço lá na agenda dele e corre para conversar aqui com a gente. Danilo, obrigado pela presença, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade.